Você já imaginou sair para trair, e quando voltar, descobrir que sua vida acabou enquanto você nem estava lá? Ele não fazia ideia. Naquela noite, tudo parecia sob controle. A mensagem chegou pouco depois das 22. Um nome salvo sem sobrenome, sem foto, sem histórico. Era assim que ele mantinha as coisas seguras. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Hoje, ele olhou para o lado. A esposa estava no sofá, assistindo algo no celular, completamente alheia. Ou pelo menos parecia. O silêncio da casa era confortável demais, familiar demais, previsível demais. E talvez fosse exatamente isso que o incomodava. Ele respondeu sem pensar muito. Hoje, não havia culpa, não naquele momento. Só uma sensação estranha de liberdade, como se estivesse escapando de algo que ele mesmo construiu. Levantou, pegou a chave do carro e disse, com a naturalidade de quem já fez aquilo outras vezes: "Vou sair um pouco." Ela nem olhou. Tá, simples assim. Nenhuma pergunta, nenhuma suspeita, nenhuma reação. E foi exatamente isso que fez ele sorrir. Na cabeça dele, aquilo era sinal de que estava tudo sob controle. Mas não estava. Do outro lado da cidade, a noite começou como sempre. Risos, bebida, toques que não deveriam existir. Conversas vazias preenchendo um espaço que ele nem sabia explicar. Horas passaram rápido demais. Ele não olhou o celular, não quis olhar, não queria quebrar o momento. Era como viver uma outra vida, uma versão onde não existiam consequências, mas existiam, e estavam se acumulando. Enquanto ele se perdia naquela outra realidade, do outro lado da cidade, alguém já não estava mais em silêncio. Ela não chorou, não gritou, não fez escândalo, porque quando a verdade é grande demais, o barulho desaparece. Ela apenas levantou, caminhou até o quarto, abriu o armário e ficou parada por alguns segundos, olhando tudo, cada roupa, cada detalhe, cada lembrança. Era como se tudo ali tivesse mudado de significado de uma vez só. O celular dela ainda estava na mão, a tela acesa, e a mensagem ainda aberta. Não era a primeira, mas foi a última. E isso fez toda a diferença. Ela respirou fundo e tomou uma decisão que ele jamais imaginaria. Sem drama, sem aviso, sem segunda chance. Enquanto ele ainda estava lá fora, vivendo a noite como se nada fosse acontecer. Dentro daquela casa, algo já tinha acabado. E ele nem sabia, ainda. Porque quando ele voltasse, não seria mais a mesma casa. E muito menos a mesma vida. E o que ele encontrou ao abrir a porta naquela manhã não parecia real. O dia ainda nem tinha clareado completamente quando ele estacionou o carro. A rua estava silenciosa, como sempre ficava nas primeiras horas da manhã. Nada fora do normal, nada que indicasse que alguma coisa tinha mudado. E mesmo assim, havia algo estranho. Talvez fosse o cansaço. Ou talvez fosse aquele incômodo leve, quase imperceptível, que aparece quando a gente sabe lá no fundo que passou do limite. Ele saiu do carro devagar, passando a mão no rosto tentando organizar os pensamentos. Mas não havia muito o que pensar. Para ele tinha sido só mais uma noite. Só mais uma. Caminhou até a porta de casa com a mesma confiança de sempre. A mesma certeza de que tudo estava exatamente onde deveria estar. Girou a chave. A porta abriu, e foi aí que algo não encaixou. O silêncio. Não era o silêncio comum de madrugada. Era vazio, pesado, como se a casa tivesse sido abandonada. Ele entrou, fechando a porta atrás de si com cuidado. Amor, nenhuma resposta. Normal. Talvez ela estivesse dormindo. Ele deu alguns passos pela sala, e então percebeu. O sofá estava arrumado demais. A manta dobrada com precisão. Os objetos alinhados. Aquilo não era descuido. Aquilo era intenção. Ele franziu a testa. Caminhou até a cozinha. Nada fora do lugar, mas também nada vivo. Sem copo na pia, sem resto de comida, sem sinal de rotina. Tudo limpo, organizado, frio. Foi quando o incômodo deixou de ser leve. Ele subiu as escadas, cada passo agora mais lento que o outro. Algo dentro dele começava a entender, antes mesmo dos olhos confirmarem. Abriu a porta do quarto e parou. O armário estava aberto, metade vazio,
cabides soltos, espaços que antes estavam preenchidos, agora vazios demais. O coração dele acelerou. Ele entrou mais rápido, abrindo gavetas, olhando em volta, as roupas dela, sapatos, a bolsa que ela usava todos os dias. Nada, tudo tinha sumido, e não foi levado com pressa. Foi escolhido, separado, retirado com calma, como quem já tinha decidido há muito tempo. Ele deu um passo para trás, tentando entender, tentando montar um sentido, mas não dava, porque aquilo não era uma discussão, não era um surto, era um fim. E foi então que ele viu, sobre a cama, um envelope, branco, simples, no centro, como se estivesse esperando por ele. O tempo pareceu desacelerar. Ele caminhou até lá com um peso estranho no corpo. Pegou o envelope. As mãos já não estavam tão firmes. Abriu, dentro, alguns papéis, oficiais, frios, diretos. Ele passou os olhos rapidamente, sem realmente acreditar no que estava lendo. Divórcio, assinatura, data, tudo pronto, tudo encaminhado, sem conversa, sem aviso, sem segunda chance. Era real. Ele soltou um riso curto, incrédulo. Não, não é possível, mas era. E quanto mais ele olhava, mais aquilo deixava de parecer um erro e começava a fazer sentido. Não foi de uma hora para outra. Não foi impulso, ela já sabia, há dias, talvez semanas, talvez mais, e enquanto ele achava que estava escondendo tudo, ela estava observando, juntando provas, esperando, não para discutir, mas para sair, definitivamente. Ele passou a mão no cabelo, andando de um lado para o outro. Agora o silêncio da casa já não era só estranho, era sufocante, porque cada detalhe ali gritava uma coisa só. Ela foi embora, e não pretende voltar. Ele pegou o celular na hora, ligou, uma vez, duas, três, nada, chamou, mensagem enviada, não entregue, bloqueado. Foi aí que a realidade começou a bater de verdade. Não era só um susto, não era só uma ameaça, era definitivo. Ele parou no meio do quarto. Olhou em volta mais uma vez e percebeu algo que não tinha notado antes. Não havia nenhum vestígio de dúvida naquilo tudo. Ela não deixou nada para trás. Nem objetos, nem dúvidas, nem espaço. Só o fim. E pela primeira vez naquela manhã, ele entendeu que talvez tivesse perdido muito mais do que imaginava. Mas já era tarde, porque enquanto ele tentava entender o que tinha acontecido, em outro lugar, ela já estava vivendo o primeiro dia da nova vida dela. Sem ele, e o pior ainda estava por vir, porque ele ainda não sabia como tudo começou. Ele ficou parado no meio do quarto por um tempo que nem soube medir. O envelope ainda na mão, os papéis tremendo levemente, a cabeça tentando negar o que os olhos já tinham aceitado. Não fazia sentido. Na visão dele, não fazia sentido nenhum. Não houve briga, não houve discussão. Ela não gritou, não confrontou, não perguntou, e isso agora era o que mais incomodava, porque o silêncio dela escondia algo muito maior. Ele voltou o olhar para o quarto, agora não como quem procura, mas como quem tenta reconstruir. Cada canto, cada detalhe, e então algo começou a encaixar. Pequenas coisas, momentos que ele ignorou, respostas curtas, olhares que ele não quis interpretar. A forma como ela aos poucos foi se afastando sem fazer barulho, mas ele nunca prestou atenção de verdade, porque enquanto ela se distanciava, ele já estava ocupado demais com outra vida. Ele respirou fundo e passou a mão no rosto, tentando organizar as memórias, e foi aí que uma lembrança específica voltou, nítida demais. Era uma terça-feira, nada especial. Ele chegou em casa mais tarde que o normal, e encontrou ela sentada exatamente no mesmo lugar de sempre, no sofá, com o celular na mão. Mas diferente das outras vezes, ela não estava distraída. Ela estava concentrada, observando algo. Ele entrou tentando manter a naturalidade. Oi, ela levantou os olhos, segurou o olhar dele por alguns segundos a mais do que o normal, e respondeu. Oi, só isso, sem sorriso, sem mudança no tom, sem emoção. Naquele momento ele achou estranho, mas ignorou, como sempre fazia com tudo que exigia atenção demais. Ele foi para o quarto, tomou banho, seguiu a rotina, e deixou aquilo para trás. Mas agora, aquilo voltava com outro peso, porque aquele olhar não era de dúvida,
Era de quem já sabia. Ele fechou os olhos por um instante, tentando puxar mais sinais, mais detalhes, e eles vieram, fragmentados, mas claros. Ela começou a mexer menos no celular perto dele. Parou de fazer perguntas, parou de demonstrar interesse, parou de discutir, e isso para ele foi confortável, porque na cabeça dele, menos conflito significava menos problema, mas na realidade, significava o começo do fim. Ele abriu os olhos devagar, sentindo um aperto estranho no peito. Não era só pela situação, era pela percepção. Ela não saiu de repente, ela foi embora aos poucos, e ele nem percebeu. Ou pior, escolheu não perceber. Ele olhou novamente para o envelope na mão, e então decidiu olhar com mais calma. Dessa vez, de verdade, folheou os papéis, cada linha, cada detalhe, e algo chamou a atenção. Datas, registros, anotações. Aquilo não tinha sido feito ontem, nem anteontem. Já estava em andamento há um tempo. Ela estava planejando, organizando, construindo a saída, enquanto ele estava ocupado vivendo uma vida paralela. Ele soltou um suspiro pesado. Agora a ficha começava a cair de um jeito diferente. Não era só sobre ter sido pego, era sobre ter sido observado, por muito tempo, e mesmo assim, continuar agindo como se nada pudesse acontecer. Ele pegou o celular novamente, tentou ligar de novo. Nada. Abriu as mensagens, releu conversas antigas com ela, e ali estava. Mudanças sutis, respostas frias, silêncios longos. Coisas que antes passavam despercebidas, agora gritavam. E o pior de tudo era perceber que em algum momento ainda dava tempo, mas ele não viu, ou não quis ver. Ele jogou o celular na cama, frustrado, andou até a janela, olhou para a rua. O dia já estava começando. A vida lá fora seguia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas ali dentro, tudo tinha mudado, e ele ainda não sabia nem metade da verdade. Porque enquanto ele tentava entender quando tudo começou a dar errado, existia uma pergunta muito maior que ainda não tinha resposta. Como ela descobriu? E quando essa resposta viesse, não seria nada fácil de aceitar. Ele ficou alguns segundos parado, olhando pela janela, mas já não estava vendo a rua. A mente dele estava presa em uma única pergunta: como ela descobriu? Porque não tinha sido sorte, não tinha sido acaso. Aquilo foi certeza. Ele voltou para o quarto devagar, como se cada passo trouxesse mais peso. Pegou o celular de novo. Dessa vez, não para ligar, mas para investigar. Abriu as conversas. Primeiro com ela, depois com a outra. Tudo parecia normal à primeira vista. Nada explícito, nada escancarado. Ele sempre tomou cuidado, ou pelo menos achava que tomava. Conversas apagadas, notificações escondidas, nome salvo sem identificação. Era um sistema, e sempre funcionou. Até agora, ele começou a rolar a tela mais devagar, analisando, procurando alguma falha, algum detalhe fora do padrão. E então ele parou. Uma mensagem, antiga, simples, quase insignificante. Mas agora fazia sentido. Era dela. Você vai chegar que horas hoje? Ele respondeu como sempre, mais tarde, coisa do trabalho. Mas logo abaixo tinha algo que ele não lembrava. Uma mensagem que ele nunca viu, ou não deu importância. Entendi. Só isso. Mas agora, aquele entendi tinha um peso diferente. Não era aceitação, era confirmação. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. E continuou. Mais mensagens, mais respostas curtas, mais silêncios, até que chegou em outro ponto, um dia específico. Ele lembrava bem. Foi uma das noites que ele saiu, achando que estava tudo perfeito. Mas naquele dia, ela não respondeu mais depois de uma certa hora. Na época, ele achou normal. Agora, não parecia mais tão normal assim. Ele travou o olhar na tela, tentando reconstruir aquele dia. E foi quando outra lembrança veio, forte, incômoda. Naquele dia, quando ele chegou em casa, ela estava acordada, sentada, esperando, mas não disse nada, não perguntou nada, só olhou. Aquele mesmo olhar, frio, profundo, silencioso, e ele ignorou. De novo, ele passou a mão no rosto, mais tenso agora, porque tudo começava a apontar para a mesma coisa.
Ela não descobriu de repente. Ela foi juntando, observando, esperando, mas ainda faltava algo. O momento, o ponto exato, o dia em que tudo mudou de verdade. Ele levantou rápido, como se o corpo tivesse reagido antes da mente. Foi até a sala, olhou em volta, tentando encontrar qualquer coisa fora do lugar, mas não havia nada. Tudo limpo, organizado, calculado, e foi aí que ele percebeu um detalhe pequeno, mas estranho. O computador. Ele não lembrava de ter usado antes de sair, mas estava ligado, na tomada, a tela apagada, como se alguém tivesse mexido recentemente. Ele se aproximou devagar, sentou, movimentou o mouse, a tela acendeu. Área de trabalho normal, nada aberto, mas algo ainda parecia errado. Ele franziu a testa e abriu o histórico, vazio, completamente vazio, limpo, recente demais. E isso foi o suficiente, porque ele nunca limpava o histórico, nunca. O coração acelerou de novo, agora mais forte, mais pesado, porque aquilo não era coincidência, era ação. Ela esteve ali, mexendo, procurando, e provavelmente encontrou. Ele encostou na cadeira, sentindo o impacto. Então foi assim. Ela não precisou de ajuda, não precisou de terceiros. Ela foi direto na fonte, direto onde ele achava que estava seguro. E o pior de tudo é que ele mesmo abriu a porta para isso, sem perceber, sem suspeitar, sem imaginar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando aceitar, mas ainda havia uma dúvida maior. O que exatamente ela viu? Porque, pelo jeito que tudo aconteceu, não foi pouco e não foi leve. Foi algo suficiente para fazer ela não querer nem ouvir explicação. Ele olhou para o computador mais uma vez, como se a resposta ainda estivesse ali, mas não estava mais. Ela levou a verdade, levou as provas, levou tudo e deixou para trás apenas o resultado. E agora, ele estava sozinho, tentando entender um erro que já não tinha mais como consertar. Mas ele ainda não sabia que o pior não foi ela descobrir, foi a forma como ela descobriu. O coração dele ainda batia acelerado enquanto olhava para o computador. Agora não havia mais dúvida. Ela esteve ali. Ela viu algo. Mas o que? Ele puxou a cadeira mais para perto, como se isso fosse trazer alguma resposta. Tentou pensar, tentou lembrar, e então veio uma lembrança que ele não queria acessar, mas que agora fazia sentido demais. Foi numa noite comum. Ele estava em casa, ela também. Tudo parecia normal, mas naquele dia algo tinha sido diferente. Ele chegou mais cedo e encontrou ela na cozinha, em silêncio, sem celular, sem distração, só parada, como se estivesse pensando em algo muito sério. Ele estranhou, mas como sempre, preferiu não aprofundar. "Tá tudo bem?" ele perguntou. Ela virou lentamente, olhou para ele e respondeu. "Tá", mas não estava. E agora ele sabia. Naquele mesmo dia, mais cedo, ele tinha cometido um erro pequeno, mas fatal. Ele tinha usado o computador da casa, não o celular, o computador, porque achou que era mais seguro, mais discreto, mais difícil de ser descoberto. E foi exatamente isso que destruiu tudo. Ele tentou puxar mais da memória, e conseguiu. Lembrou que naquela tarde, saiu rápido, nem desligou direito, nem conferiu nada, só fechou e foi embora, confiante, tranquilo, achando que estava tudo sob controle, mas não estava, porque algumas horas depois, ela sentou exatamente naquela mesma cadeira, ligou o computador e viu. Talvez não tenha sido de propósito, talvez tenha sido curiosidade, ou talvez intuição, mas ela clicou, e quando clicou, não havia mais volta. Mensagens abertas, conversas, fotos, detalhes, coisas que ele nunca imaginou que alguém além dele veria. E o pior de tudo não era só a traição, era a forma, as palavras, as promessas vazias, as mentiras repetidas, enquanto dizia para outra o que nunca mais dizia para ela, enquanto criava uma versão dele que já não existia dentro de casa. Ela viu tudo, sem filtro, sem preparação, sem aviso, e naquele momento alguma coisa dentro dela quebrou. Não de forma explosiva, mas de forma definitiva. Ela não chorou, não gritou, não ligou para ninguém,
Porque quando a dor ultrapassa um certo limite, ela vira decisão. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela levantou, devagar, como se cada movimento estivesse sendo pensado, calculado, aceito, olhou em volta, a casa, os objetos, a vida que eles tinham construído, e percebeu que, para ela, aquilo já não existia mais. Naquele instante, o casamento acabou, não quando ele saiu para trair, não quando ela leu, mas quando ela decidiu, e essa decisão, ele nunca viu chegando. Ele voltou para a realidade com um peso no peito. Agora tudo fazia sentido. O olhar, o silêncio, a frieza, ela já sabia, e mesmo assim, continuou, sem confronto, sem drama, só esperando o momento certo. Ele se levantou da cadeira devagar, como se o corpo estivesse mais pesado que antes, porque agora não era mais dúvida, era certeza. Ele não foi pego, ele foi descoberto e ignorado, até não existir mais nada para salvar. Ele andou pela sala mais uma vez, tentando processar, mas havia algo que incomodava mais do que tudo. Ela não tentou salvar, não tentou conversar, não tentou entender. Ela simplesmente terminou. E isso doía mais do que qualquer discussão, porque mostrava uma coisa clara. Ela não queria mais, nem explicação, nem arrependimento, nem desculpa, nada. Mas mesmo assim, uma pergunta ainda não saía da cabeça dele. Se ela sabia de tudo, por que esperou? Por que não terminou na hora? Por que deixou ele sair naquela noite como se nada estivesse acontecendo? E quando essa resposta viesse, ele perceberia que aquela noite não foi só uma traição, foi um teste final. E ele falhou exatamente como ela esperava. Ele ficou parado no meio da sala, tentando encaixar tudo. Mas aquela pergunta não saía da cabeça. Por que ela esperou? Se ela já sabia, se já tinha visto tudo, por que não acabou ali, naquele momento? Por que deixou ele sair naquela noite? Ele fechou os olhos por um instante e tentou lembrar cada detalhe daquela última noite, cada gesto, cada palavra, e então começou a perceber algo que antes parecia normal, mas agora não era. Naquela noite, ela não estava distante, não estava fria, não estava estranha. Muito pelo contrário, ela estava tranquila demais. Ele lembrava, ela estava no sofá, como sempre. Mas diferente dos outros dias, não havia tensão, não havia aquele silêncio pesado. Era um silêncio leve, quase como se nada estivesse errado. E isso agora era assustador, porque não era natural, era controle. Ele tentou puxar mais. E veio outro detalhe. Quando ele disse que ia sair, ela não perguntou nada. Nem onde, nem com quem, nem que horas volta, nada. Só respondeu, tá, sem olhar, sem emoção, sem interesse. E na hora, isso pareceu perfeito para ele. Liberdade total, zero suspeita, zero problema. Mas agora, aquilo gritava outra coisa. Ela já sabia exatamente o que ele ia fazer. E não precisava confirmar. Ele passou a mão no rosto, mais tenso, porque, pouco a pouco, aquela noite começava a mudar de significado. Ele achava que estava enganando, mas, na verdade, estava sendo observado até o último momento. Ele andou devagar pela casa, tentando reviver, e então lembrou de algo que fez o corpo gelar. Antes de sair, ele olhou para trás. Um gesto automático, rápido, mas olhou, e ela estava olhando também. Direto para ele, sem expressão, sem reação, só olhando. E agora aquilo fazia sentido. Não era dúvida, não era tristeza, era despedida. Ele parou no meio da sala, o coração apertando mais forte, porque começava a entender. Ela não terminou antes porque queria ter certeza. Certeza absoluta, sem margem para desculpa, sem espaço para mentira, sem chance de volta. Ela deu a última oportunidade, mesmo sem falar, mesmo sem avisar. Aquela noite foi o teste final. Se ele ficasse, talvez ainda existisse alguma conversa, alguma tentativa, alguma chance. Mas ele não ficou. Ele saiu, sem hesitar, sem olhar para trás de verdade, sem perceber que naquele exato momento estava escolhendo perder tudo. Ele respirou fundo. Agora a ficha caía de um jeito mais pesado. Não foi só traição,
Foi escolha, consciente, direta, e o pior de tudo é que ele fez isso acreditando que nunca teria consequência. Ele caminhou até a porta de entrada, olhou para a maçaneta, imaginando a cena, ele saindo, ela ficando, sabendo de tudo, observando, confirmando, e naquele instante, decidindo, ele abriu a porta lentamente, como se aquilo fosse trazer alguma resposta, mas só havia a rua, vazia, normal, indiferente, assim como ela foi no final, indiferente. Ele encostou na parede, sentindo o peso, porque agora não era mais dúvida, não era mais suposição, era certeza absoluta. Ela viu, ela entendeu, ela esperou, e ele confirmou tudo o que ela precisava. Mas ainda havia algo pior, algo que ele ainda não tinha percebido. Ela não apenas esperou, ela preparou tudo, cada detalhe, cada passo, cada documento. Enquanto ele achava que estava vivendo uma noite comum, ela já estava encerrando tudo, e isso significava uma coisa clara. Quando ele saiu naquela noite, ele ainda era casado, mas quando voltou, já não era mais. E ele ainda não fazia ideia de até onde ela foi. Para garantir que não existisse mais volta. Ele ainda estava encostado na parede perto da porta quando uma nova sensação apareceu. Não era mais só culpa, era atraso. Como se ele tivesse chegado tarde demais para entender algo que já estava acontecendo há muito tempo. Ele voltou para dentro, fechando a porta devagar. Agora a casa não parecia só vazia, parecia encerrada, como um lugar que já não pertencia mais a ninguém. Ele caminhou até a mesa da sala, parou, olhou em volta mais uma vez, e foi aí que começou a perceber detalhes que tinham passado despercebidos antes. Coisas pequenas, mas organizadas demais, pensadas demais. Nada ali era aleatório, nada foi feito às pressas. Ela não saiu correndo, ela saiu pronta. Ele puxou a cadeira e sentou, tentando respirar, mas a mente não parava, e então veio outro estalo. O envelope, ele levantou na hora e voltou para o quarto. Pegou os papéis de novo, agora com outro olhar, mais atento, mais desconfiado, mais consciente. Folheou cada página com cuidado e começou a notar algo que antes tinha passado batido. As datas. Não era de ontem, não era de madrugada. Alguns documentos tinham sido iniciados dias antes, outros semanas. Aquilo não foi uma reação, foi um processo. Ela já estava se preparando, muito antes daquela noite. Ele engoliu seco, sentindo o impacto crescer, porque isso mudava tudo. Não foi só a descoberta que acabou com o casamento. A descoberta só acelerou algo que já estava em andamento. Ele passou o dedo por uma das páginas, parou em uma assinatura. A dela, firme, sem tremor, sem hesitação. Aquilo não era alguém confuso, era alguém decidido. Ele jogou os papéis na cama e andou de um lado para o outro. Agora outra pergunta surgia. Desde quando ela já estava planejando sair e, mais importante, o que ele fez ou deixou de fazer para chegar nesse ponto? Ele tentou lembrar dos últimos meses. E aos poucos, tudo começou a ganhar outra forma. Ela parou de reclamar, parou de cobrar, parou de discutir. E ele achou isso ótimo. Achou que o relacionamento tinha melhorado, que ela estava mais tranquila, mais de boa, mas na verdade ela só estava se desligando, se afastando, se preparando. Enquanto ele achava que estava tudo mais fácil, ela estava aprendendo a viver sem ele. E isso doía mais do que qualquer briga, porque significava que em algum momento ela desistiu, em silêncio. Ele parou no meio do quarto, agora completamente tomado por essa percepção. E então veio outro detalhe, um que fez tudo pesar ainda mais. Ela não levou apenas roupas, ela levou documentos, coisas importantes, organizadas, separadas. Isso não é feito em minutos, isso é feito com tempo, com planejamento, com certeza. Ele abriu uma gaveta, vazia. Outra, também. Nada esquecido, nada deixado para trás. Ela não deixou margem, nem emocional, nem prática. Ela não queria voltar, e garantiu que não precisaria. Ele passou a mão na cabeça, mais agitado, porque agora já não era só sobre traição. Era sobre abandono planejado. E então um pensamento atravessou a mente dele como um choque. E se ela já tivesse alguém?
Ele travou. O corpo inteiro ficou rígido, porque pela forma como tudo foi feito, pela frieza, pela organização, não parecia alguém que saiu para recomeçar do zero. Parecia alguém que já tinha um próximo passo. Ele respirou mais rápido, tentando afastar aquela ideia. Mas ela voltava. Forte, insistente, porque fazia sentido. Talvez ela não só tenha descoberto, talvez ela tenha seguido em frente antes mesmo de sair de casa. Ele balançou a cabeça, negando, mas sem convicção, porque pela primeira vez ele estava sentindo algo que nunca tinha considerado antes. A possibilidade de ter sido substituído, e aquilo doía de um jeito completamente diferente. Mas ele ainda não sabia de tudo, porque a verdade não era só que ela foi embora preparada, era que alguém ajudou ela a chegar até ali. E quando ele descobrisse isso, o impacto seria ainda maior. A ideia não saía da cabeça dele. E se ela não estivesse sozinha nisso? Ele ficou parado no meio do quarto, tentando afastar esse pensamento. Mas não conseguia, porque quanto mais ele lembrava dos detalhes, mais aquilo fazia sentido. Ninguém organiza tudo assim, sozinho. Ninguém toma uma decisão tão definitiva, tão calculada, sem algum tipo de apoio. Ele começou a andar de um lado para o outro, mais rápido agora, mais inquieto, porque aquilo mexia com algo diferente. Não era só culpa, era medo. Medo de ter sido substituído antes mesmo de perceber. Ele tentou puxar da memória. Alguém, algum nome, alguma presença diferente nos últimos meses. E então veio um detalhe pequeno, mas que agora parecia grande demais. Ela começou a sair mais, não com frequência absurda, mas o suficiente para ser diferente do normal. Vou resolver umas coisas, vou ali rapidinho, já volto. E ele nunca questionou, nunca perguntou, nunca se importou de verdade. Porque, enquanto isso, ele estava ocupado demais com a própria vida dupla. Agora, cada uma dessas saídas parecia outra coisa. Parecia encontros, conversas, planejamento. Ele parou de repente, sentindo o coração acelerar de novo, e então lembrou de algo específico. Um dia, ela chegou diferente, mais leve, mais calma, mas não era a calma de quem resolveu um problema. Era a calma de quem já tomou uma decisão. Naquele dia, ela até tentou puxar assunto. Coisa que já não fazia há um tempo. Perguntou como foi o dia dele. Comentou coisas simples. E ele respondeu de qualquer jeito. Distraído, sem interesse, sem perceber que aquilo talvez fosse uma última tentativa. Ou talvez um fechamento silencioso. Ele passou a mão no rosto, agora mais tenso, porque começava a perceber algo ainda pior. Enquanto ele se afastava, alguém pode ter se aproximado. E ele nem viu. Ou não quis ver. Ele saiu do quarto e foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Ficou olhando sem realmente procurar nada, só tentando pensar. E então outro detalhe veio. O celular dela. Ele nunca mexia, nunca teve interesse, nunca desconfiou. Mas agora isso parecia um erro grande demais, porque talvez as respostas estivessem ali, durante todo esse tempo. E ele simplesmente ignorou. Ele fechou a geladeira com força, frustrado, porque agora era tarde. Tarde para perguntar, tarde para investigar, tarde para entender. Ela já tinha ido e levou tudo com ela, inclusive as respostas. Ele encostou na pia, respirando fundo, tentando controlar a mente. Mas uma coisa já estava clara. Ela não saiu perdida. Ela saiu segura, decidida e provavelmente com um plano que não dependia dele em nada. E isso só reforçava uma possibilidade. Ela já sabia exatamente para onde ir. Ele voltou lentamente para a sala, agora com uma sensação diferente, mais pesada, mais real, porque não era mais só sobre perder alguém. Era sobre perceber que talvez essa pessoa já não estivesse ali há muito tempo. Mesmo estando dentro da mesma casa, ele sentou no sofá. O mesmo sofá onde tantas vezes ela ficou em silêncio. E agora, tudo fazia sentido. Ela não estava distante por acaso. Ela estava se desconectando, dia após dia, até não restar mais nada. E ele não percebeu, ou fingiu não perceber. Ele passou a mão pelo rosto, cansado, mas a mente não parava, porque ainda faltava uma peça, uma confirmação,
alguém, um nome, uma certeza. E no fundo, ele sabia. Essa resposta existia, e ele ia encontrar, mesmo que doce, mesmo que destruísse o que ainda restava, porque agora não era mais só sobre entender o fim, era sobre descobrir se já existia um novo começo no lugar dele, e quando essa resposta aparecesse, não teria mais como voltar atrás. Ele continuou sentado no sofá, imóvel. O silêncio da casa já não era só incômodo, era sufocante. Cada segundo ali parecia mais pesado que o anterior. Mas agora ele sabia que não podia simplesmente ficar parado. Se existia uma resposta, ele precisava encontrar, mesmo que doce. Principalmente se doce. Ele levantou devagar, pegou o celular mais uma vez, olhou para a tela por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem, e então fez algo que nunca tinha feito antes. Ligou para um número desconhecido, mas não era tão desconhecido assim. Era o número que ele lembrava vagamente de já ter visto antes. Anotado, guardado, mas nunca questionado. Na época não pareceu importante. Agora parecia tudo. O telefone chamou. Uma vez, duas, três. O coração dele acelerava a cada toque, até que uma voz masculina, calma, firme, segura. Aquilo já foi o suficiente para gelar o corpo dele inteiro. Ele ficou em silêncio por um segundo, mas não conseguiu desligar, não depois de chegar até ali. Quem é? A voz do outro lado perguntou novamente. Ele respirou fundo e respondeu. Eu acho que você sabe quem é. Um silêncio, curto, mas pesado. E então o homem respondeu. Se for quem eu tô pensando, demorou para ligar. Aquilo bateu como um soco, direto, sem preparação, sem dúvida. Ele apertou o celular com mais força. Agora já não havia espaço para negar. Ela tá com você. A pergunta saiu mais seca do que ele esperava. Mais direta, mais exposta. Do outro lado, nenhuma surpresa, nenhuma hesitação. Tá, só isso, uma palavra, simples, definitiva, mas que carregava tudo. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o impacto. Não era mais suspeita. Não era mais teoria, era real. Ela não só foi embora, ela já estava com outro, e pelo jeito não era recente. Ele respirou fundo, tentando manter o controle, mas a voz já não saía da mesma forma. Desde quando? Outro pequeno silêncio, mas dessa vez não parecia dúvida, parecia escolha, tempo suficiente. Aquilo foi ainda pior, porque não dava um número, mas deixava claro, já fazia tempo. Mais do que ele gostaria de saber, mais do que ele conseguiria aceitar. Ele passou a mão no rosto, tentando processar, a mente girando, tentando encontrar algum ponto de lógica, mas não havia, porque tudo já tinha passado desse ponto. Ela já sabia, ele perguntou, quase sem voz, e a resposta veio, sem peso, sem culpa, sem emoção. Sabia. Aquilo confirmou tudo. Ela sabia. Ele traiu. Ela descobriu, e enquanto ele continuava, ela seguiu em frente. Ele deu um pequeno passo para trás, como se o corpo reagisse sozinho. Agora tudo fazia sentido. A calma, o silêncio, a decisão. Ela não estava só encerrando um casamento. Ela já estava começando outro capítulo. E isso era difícil demais de engolir. Ele tentou dizer algo, qualquer coisa, mas não encontrou, porque não havia argumento, não havia defesa. Não havia explicação que sustentasse aquilo tudo. Do outro lado, o homem falou mais uma vez. Olha, ela não quer falar com você. Direto, sem rodeio, sem abertura. E sinceramente, acho melhor você respeitar isso. Aquilo foi o golpe final, porque deixou claro. Não era só ele que tinha sido deixado para trás. Era ele e tudo que ele representava. O passado. Ele ficou em silêncio, sem reação, sem resposta. E então a ligação caiu, sem despedida, sem conclusão, só fim. Ele ficou olhando para o celular por alguns segundos, como se aquilo ainda pudesse mudar, mas não mudou, porque agora não havia mais dúvida, não havia mais pergunta, não havia mais esperança escondida. Ela não apenas foi embora, ela já estava vivendo outra vida, com outra pessoa, e ele ficou, com as consequências, com o silêncio, com o vazio. Mas ainda havia algo que ele não tinha percebido, algo que doía mais do que a traição.
mais do que a perda, mais do que a substituição. Ele não perdeu ela naquela manhã, ele já tinha perdido muito antes, e só agora estava começando a entender isso. Ele continuou olhando para o celular mesmo depois da ligação ter encerrado. Como se, de alguma forma, aquilo ainda não fosse real. Mas era. E quanto mais o silêncio voltava, mais a verdade se instalava. Devagar, pesada, definitiva, ele abaixou o braço lentamente. O corpo parecia mais lento agora, como se tudo tivesse perdido o ritmo. Ele caminhou até o sofá novamente e sentou. O mesmo lugar, a mesma posição, mas nada era igual, porque agora ele sabia de tudo o que precisava, e talvez mais do que queria. Ela não só foi embora, ela não só descobriu, ela não só decidiu, ela seguiu, sem olhar para trás, sem hesitar, sem deixar espaço. E o pior de tudo é que não foi de repente, foi construído, dia após dia, enquanto ele achava que estava no controle. Ele passou as mãos pelo rosto, pressionando os olhos. Mas não era cansaço físico, era o peso. O tipo de peso que não tem como dividir, porque foi causado por ele mesmo. E isso tornava tudo ainda mais difícil. Ele tentou lembrar da última vez que realmente prestou atenção nela. De verdade, sem distração, sem pressa, sem desinteresse. E não conseguiu, porque nos últimos meses ela virou presença, mas deixou de ser prioridade. E isso agora gritava dentro dele. Ela tentou. Em algum momento, ela tentou, mas ele não estava lá. Mesmo estando dentro da mesma casa, ele levantou devagar, caminhou até o quarto mais uma vez, como se ainda procurasse alguma coisa. Mas não era algo físico, era sentido, alguma explicação que diminuísse aquilo tudo. Mas não existia. Ele parou na frente do espelho, se olhou por alguns segundos e não gostou do que viu, não pelo rosto, mas pelo que aquilo representava, as escolhas, as mentiras, as desculpas, as vezes que preferiu o fácil, o escondido, o momentâneo, ao invés do que realmente importava. Ele desviou o olhar, porque encarar aquilo doía, mas era necessário. Ele sentou na beira da cama, o mesmo lugar onde o envelope estava horas antes, e ficou em silêncio. Agora não havia mais perguntas. As respostas já estavam todas ali, e nenhuma delas mudava o resultado. Ele perdeu, não por azar, não por erro isolado, mas por repetição, por descuido, por escolha. Ele respirou fundo, mais devagar agora, tentando aceitar, mesmo que fosse difícil, e então uma percepção veio, mais clara que todas as outras. Ela não fez aquilo para machucar, ela fez porque não via mais motivo para ficar. E isso doía mais do que qualquer vingança, porque não foi sobre ódio, foi sobre ausência de sentimento. Ela simplesmente deixou de sentir, e quando isso acontece, não tem volta. Ele olhou em volta mais uma vez, o quarto vazio, os espaços, as ausências. Tudo ali era prova, não só do que aconteceu, mas do que acabou. E ele estava sozinho, com tudo isso, sem distração, sem fuga, sem narrativa que aliviasse, só a realidade, crua, direta, final. Mas mesmo assim, a história ainda não tinha terminado, porque ainda faltava uma coisa, uma última consequência, uma que ele ainda não tinha percebido, e que mudaria não só aquele momento, mas tudo que viria depois. Porque perder ela foi só o começo do que ele ainda teria que enfrentar. O silêncio do quarto já não incomodava mais. Agora ele fazia sentido. Era o tipo de silêncio que fica quando tudo já foi dito, mesmo sem palavras. Ele continuou sentado na beira da cama por um tempo, sem mexer, sem pensar em sair, sem tentar fugir, porque pela primeira vez ele não tinha para onde ir. Antes sempre existia uma distração, uma saída, uma fuga. Agora, não, só ele e tudo que ele construiu e destruiu. Ele respirou fundo e levantou devagar, o corpo ainda pesado, mas a mente mais clara, não mais confusa, não mais tentando negar. Agora entendendo, aceitando, mesmo que doce. Ele caminhou até a sala mais uma vez, olhou em volta, e foi aí que percebeu algo que ainda não tinha enxergado de verdade. A casa não estava só vazia. Ela estava desligada, sem sinais de continuidade, sem sinais de alguém que pretende voltar.
era um ponto final. E então outro pensamento surgiu, mais prático, mais direto, mais duro. E agora, o que ele faria a partir dali? Porque até aquele momento, tudo era sobre ela. Sobre o que ela fez, sobre o que ela descobriu, sobre o que ela decidiu. Mas agora era sobre ele. E ele não tinha plano nenhum. Ele puxou a cadeira da mesa e sentou, tentando organizar. Mas havia um problema. A vida dele girava em torno de uma rotina que não existia mais. A casa, a presença dela, os horários, os hábitos, tudo estava ligado a algo que acabou. E isso deixava um vazio ainda maior, porque não era só emocional, era estrutural. Ele passou a mão no rosto pensativo, e então percebeu algo ainda mais pesado. Ele não sabia viver sem aquilo, porque nunca precisou aprender. Ela estava ali, sempre, segurando partes que ele nem percebia, organizando coisas que ele nunca valorizou, sustentando um equilíbrio que ele achava que era automático, mas não era. Era ela. E agora não existia mais. Ele levantou e caminhou até a cozinha. Abriu um armário, fechou. Outro, fechou também. Nada ali parecia familiar de verdade, como se ele estivesse em um lugar que conhecia, mas não reconhecia mais. E foi nesse momento que caiu outra ficha. Ele não perdeu só uma pessoa. Ele perdeu a vida que tinha, e não construiu outra. Ele ficou no meio da cozinha parado, sentindo o peso disso crescer, porque, enquanto ele vivia uma segunda vida escondida, não percebeu que estava deixando a principal se desfazer. E agora não tinha nenhuma das duas. Ele encostou na pia, respirando fundo, mais lento, mais pesado, mais real. Porque, pela primeira vez, não dava para culpar ninguém. Não dava para fugir, não dava para justificar. Era consequência, direta, clara, inevitável. Ele fechou os olhos por alguns segundos, e quando abriu, já não havia mais negação, só entendimento, tarde demais, mas real. E então veio a última percepção, a mais dura de todas. Ela não tirou nada dele, ela só levou o que ainda era dela, e deixou ele com aquilo que ele construiu sozinho. As escolhas, as atitudes, as consequências, e isso era impossível de ignorar. Ele ficou em silêncio, sem reação, sem movimento, só absorvendo, porque agora não havia mais o que descobrir, não havia mais o que perguntar, não havia mais o que esperar, só o depois, e ele ainda não fazia ideia de como lidar com isso, mas teria que aprender, porque dessa vez não tinha mais ninguém para segurar quando tudo começasse a desmoronar. E o que viria depois desse vazio seria ainda mais difícil do que ele imaginava. A casa continuava em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais confuso, não era mais sufocante, era definitivo. Ele estava sentado no sofá outra vez, o mesmo lugar onde tudo parecia normal horas atrás. Mas agora, cada detalhe ali carregava um peso. Não havia mais expectativa, não havia mais dúvida. Só o resultado. Ele olhou em volta lentamente, e pela primeira vez não tentou negar nada, não tentou justificar, não tentou aliviar, porque não dava mais. A verdade já estava clara demais. Ele perdeu, e não foi de uma vez, foi aos poucos, dia após dia, escolha após escolha, ignorando sinais, evitando conversas, preferindo o fácil ao invés do certo. Ele passou a mão pelo rosto, mais calmo agora, cansado, mas consciente. E então uma última lembrança veio. Simples, pequena, mas pesada. Uma noite qualquer, ela sentada ao lado dele, tentando conversar, falando algo que, na época, parecia comum. Você ainda se importa comigo? Ele nem olhou direito. Respondeu automático. Claro, mas não perguntou por quê. Não aprofundou. Não percebeu o peso daquela pergunta. Agora, fazia todo sentido. Não era curiosidade, era um pedido, um aviso, talvez a última tentativa, e ele deixou passar, como deixou tantas outras coisas. Ele soltou um leve suspiro, sem raiva, sem revolta, só entendimento, porque no fim não foi o erro de uma noite que destruiu tudo, foi o acúmulo, foi a ausência, foi a escolha constante de não ver. Ele levantou devagar, caminhou até a janela, olhou para a rua. O movimento começava, a vida acontecendo, normal, como sempre, e isso trouxe uma sensação estranha,
O mundo não parou. Nada lá fora mudou. Só ele, só a vida dele. Ele ficou ali por alguns segundos, pensando, e então algo mudou. Não no ambiente, mas dentro dele. Uma percepção mais limpa, mais dura, mais necessária. Ele não podia voltar, não podia consertar, não podia recuperar, mas podia entender e talvez aprender, porque se não aprendesse, tudo aquilo não teria servido para nada. Ele respirou fundo, mais firme agora, mais presente, e se afastou da janela. A casa ainda estava vazia, mas já não parecia a mesma prisão. Parecia consequência. E consequência pode doer, mas também pode ensinar. Ele caminhou até a porta, parou por um segundo, a mão na maçaneta, e antes de sair, olhou uma última vez para dentro. Não com saudade, mas com consciência. Ali ficou uma parte da vida dele, uma parte que ele mesmo destruiu, e que não voltaria. Ele abriu a porta, a luz do dia entrou, clara, direta, sem esconder nada, e ele saiu, sem saber exatamente o que vinha pela frente, mas sabendo de uma coisa que antes ele ignorava completamente. Toda escolha cobra um preço, e às vezes, quando a conta chega, já não existe mais nada para salvar. Se essa história te fez pensar, te prendeu ou te impactou de alguma forma, deixa o like, comenta o que você faria no lugar dele e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque no fim, histórias assim não são só histórias. São avisos silenciosos para quem ainda tem tempo de fazer diferente.